Muito boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Associação Espírita Bom Samaritano de Avaré para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso estimado companheiro, irmão, João Máximo de Cerqueira César. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. É uma alegria estar com vocês novamente. É sempre uma honra e uma responsabilidade. Meu abraço carinhoso a todos os nossos irmãos aí que estão conosco. Isso aí, João. Nós é que agradecemos. Falando aí nos irmãos que estão conosco, nós temos aqui, como sempre, os nossos queridos amigos de toda segunda-feira e outros que vão se agregando, né? Graças a Deus. Aqui é Clarice já dando boa noite. Boa noite, Clarice. Boa noite, o Alexandre, o Xande, também dando aqui e já mandando boas vibrações para você aqui. Boa noite, João Máximo, gratidão por estar conosco. Olha que legal. Gratidão é minha. Também a dona Alda, boa noite, amigos, que Jesus abençoe a todos, que o evangelho de hoje seja luz e paz para nossos corações. Abraço, João. O João tem uma freguesia enorme em toda a região aqui, viu, gente? Lá. E a Márcia também já está vendo tudo aqui, ó. Boa noite, Márcia. Boa noite também a dona Herminda, que está sempre conosco aqui, ó. Deus ilumine uma excelente e abençoada evangelho para nós todos. Muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez, dona Herminda. Também aqui conosco a Vilma, o Eduardo, nosso companheiro, expositor aqui, lá da CELD, né? Sim, seu Eduardo Ramos. Isso, lá do Leão Denis. Boa noite, seu Eduardo. Sempre participa aqui, viu, João? Se tiver os comentários dele aqui, pode deixar que eu já apresento aqui para vocês refletirem juntos. Boa noite também para a Mira, minha querida esposa, que está sempre aqui com a gente. Boa noite para o Valdir. Boa noite para o Carlos Del Poço, meu grande amigo e cunhado. Boa noite para a Josiane. Está dando aqui, ó, boa noite a todos. Olha lá de Taubaté. Boa semana para nós. É isso aí, Josiane. Obrigado pela presença, viu? Boa noite ao nossos queridos Sérgio aqui, ó, já dando um salve aqui para nós aqui, Serginho, também nosso expositor. Está chegando sua vez de novo, viu? Pode ficar atento aí, Sérgio. Hoje o João, que normalmente fala depois de você, né, e de mim, hoje ele está falando antes, porque está substituindo o nosso querido companheiro Rodrigo Paixão. Infelizmente, não pôde estar aqui conosco. O Ronei está aqui com a gente, o Fredson Figueiredo, olha aqui de onde que ele está dando uma boa noite aqui para a gente, João, lá de Belém do Pará. Nossa, que bênção, que maravilha. Legal, seja bem-vindo, Fredson. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Pessoal, antes do João efetivamente iniciar a exposição de hoje, que nós estamos falando ainda do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, queria lembrá-los da nossa caixinha de oração virtual, que está ativa, né? Podem continuar a fazer uso dela. Basta você clicar no link que está na descrição desse nosso vídeo aqui, dessa nossa live. Você vai encontrar ali um formulário, um link para um formulário do Google. Você clica lá, preenche os dados e essa sua informação vai ser endereçada para um grupo de amigos que se reúnem periodicamente para fazer vibrações e orações em favor daqueles que necessitam das nossas preces, viu? Então, sintam-se encorajados a continuar utilizando, aqueles que ainda não estão regressando aí, sobretudo, as atividades presenciais das casas espíritas, né? Temos aqui a caixinha de oração virtual, tá bom? E para aqueles que têm saudade do Samaritano, pessoal, nós estamos com atividades na unidade 1, né, lá na Rua Bahia, 426, ao lado do supermercado São Roque, né? Vocês se lembram de onde é lá ainda, né? Então, lá nós estamos com atividades já quase todos os dias novamente, presenciais. Então, tem encontros aos domingos, segundas, terças e sextas-feiras, né? Domingo
de manhãzinha, às 9 da manhã. Inclusive, o João lá teve lá esses dias, né, João? Isso, esse domingo. E também tem lá a mocidade, tem evangelização espírita, no domingo de manhã, a partir das 9 horas. Na segunda-feira, às 16h30, tem estudo presencial também, reunião para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas terças-feiras, às 19 horas, reunião para estudo do Livro dos Médiuns. Na sexta-feira, nós temos estudo de 2 obras do Allan Kardec, O Céu e o Inferno e a Gênese, né, em sextas-feiras alternadas, às 19 horas também. E também nós continuamos aqui, como vocês estão vendo, né, com as nossas reuniões virtuais, aqui pelo canal do Samaritano no YouTube, às segundas-feiras, né, às 19 horas, estudo do Evangelho, mas também às quintas-feiras, pessoal. Às quintas-feiras, os nossos companheiros estudam as obras de André Luiz. Atualmente estão estudando o livro Ação e Reação. Então, também voltem aqui às quintas-feiras, né, e participem dessas reuniões, dessas obras tão importantes que complementam a doutrina, né, João? Que são as obras do André Luiz. Com certeza. Muito bem, dados os recados. Enquanto isso, pessoal, a turma vai chegando aqui. João, antes só da gente iniciar, a Josiane está fazendo um pedido aqui, ó. Posso pedir vibração para uma pessoa amiga, um ótimo amigo que acabou de fazer a passagem. Não queria transmitir essa tristeza que estou sentindo. Ele não merece essa tristeza. Vamos agradecer ao Pai, Josiane, né? E faça também aí uso da nossa caixinha de oração, né? Peça vibrações para o seu amigo, para o nosso irmão que acabou de retornar à pátria espiritual, né, João? E que as energias que hoje vão se unir na nossa reunião, e toda semana é assim, que essa energia luminosa chegue a ele também, auxiliando no retorno e no seu recomeço na vida espiritual, e a você também, minha irmã, para que possa ter força, para que possa renovar a sua fé, a sua esperança naquilo que a doutrina tem de mais lindo, ao meu ponto de vista, que é o fato de ter matado a morte, né? Maravilhoso isso. A morte não existe, João, é isso aí. É imprescindível nós tomarmos consciência disso o tempo todo. Isso. Muito bom. Então, ó, minha irmã Josiane, fique à vontade, tá? Nós estamos aqui justamente para vibrarmos juntos por aqueles que precisam, tá? Tem mais um recadinho aqui que a Cleia está passando, viu, João? Então, vamos aqui, olha lá. Fala do bazar que está montado no Samaritano 1 para a compra de cestas para famílias que vivem na beira da linha. Então, o Samaritano também tem essas atividades de socorro aí, essas famílias em situação de vulnerabilidade, e para isso ela está realizando um bazar, que está lá na Unidade 1, na Rua Bahia, 426. Pessoal, quem puder dar uma força, fazer uma visita, está lá. Depois a Cleia pode passar para a gente o horário em que o bazar fica aberto, que a gente informa aqui, tá bom, Cleia? Obrigado pelo recado, viu? Vamos lá. Olha, aqui também tem mais um recado importante aqui, João. Sim. Da Carmen Luci Rueda. Tenho sentido uma tristeza muito grande. Meu papai se foi em 10 de fevereiro desse ano. Ah, meu Deus, Carmen. Diga lá, João. Minha irmã, não é fácil. Aquilo que eu costumo dizer, né? A doutrina espírita não nos isenta da dor da ausência física, mas nos conforta e nos fortalece com a certeza da imortalidade, né? Seu paizinho, com toda certeza, foi muito bem amparado, está iniciando os primeiros passos do retorno à pátria espiritual. Eu tenho certeza que, assim que possível, ele retornará ao teu contato, seja por sonho, seja por pressentimento,
seja por aquela sensação gostosa que às vezes a gente tem, não sabe do quê, porque Jesus foi a maior prova. Na manhã de Páscoa, quando ele renasce em glória, depois de ter passado pela morte dolorosa da cruz, né? Então, o amor sempre vence a morte. É isso, João. E aproveitando nesse mesmo sentido dessa sua mensagem aqui, também vamos dar uma força aqui, um carinho para nossa irmã Maria das Neves. Irmãos, orem por mim. Cura do câncer nos ossos e no pulmão. Também que o marido volte para casa, não aceita a separação. Misericórdia, Senhor. Tadinha Maria, tenha força, minha irmã. Nossa. João, uma palavrinha para ela. Vamos lá, minha irmã. Nós aqui na Terra passamos por diversas situações e que muitas vezes nos abalam de tal forma as bases que nós fraquejamos. Mas não desista de Deus, porque Deus é infinito amor e misericórdia, e mesmo quando nós não entendemos o porquê, Ele está ao nosso lado. Lembre-se de Maria, que diante da cruz do seu filho, chorou sem saber o porquê ele estava sendo crucificado. E através dessa força que ela teve, ela conseguiu superar e ser testemunha ocular do renascimento do Cristo. Que Deus te abençoe muito, te fortaleça, e que as energias dessa reunião que estaremos iniciando agora estejam com você também. Legal, João, que lindas palavras, viu? Eu acho que essa finalidade consoladora da doutrina, a gente percebe nessas horas, e isso faz bem a todos que estão ouvindo. Claro, para Maria, nossa querida Maria, que ela está falando, sabe de onde, João? Ela está falando lá de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, João. Tá bom? E eu tenho certeza que essas palavras não servem só para elas. Maravilha, com né? certeza. Para todos nós, de uma forma geral, né? Sem dúvida. João, vamos então, efetivamente, o Evangelho já começou, né, João? Você já começou a falar do Evangelho, claro. Mas eu queria pedir a você, gentilmente, que faça agora uma prece, vamos dizer assim, oficial de abertura da nossa reunião de hoje. Vamos lá. Eu convido a todos, nesse momento, a fechar os olhos do corpo e abrir o coração e a alma, para entrarmos em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com os seus missionários do amor, e que nesses momentos que refletiremos a respeito do seu Evangelho de luz, eles possam nos conceder, segundo a infinita misericórdia do Pai Supremo, e a nossa necessidade íntima, de tal forma que quando sairmos desta reunião, possamos sair um tantinho mais fortalecidos, um tantinho mais esperançosos, um tantinho mais corajosos para enfrentar a vida, as dificuldades e as dores, porque temos a certeza absoluta que depois da cruz virá o raiar da ressurreição. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, João. Bom, meus irmãos, nosso encontro da noite gira em torno de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que é exatamente a passagem intitulada Não julgue para não ser julgado. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É tão curioso isso, porque ao longo desses anos todos, eu costumo dizer, eu não faço palestra, eu converso com vocês a respeito da doutrina e do Evangelho. Eu já me habituei a receber
muitas vezes puxões de orelha. E no último domingo nós tivemos um encontro no Samaritano, onde a minha orelha chegou no chão. E hoje eu estava aqui em casa, quando recebo o telefonema do nosso irmão Rodrigo, e mais uma vez a espiritualidade superior me puxa a orelha com esse tema. Mas vamos analisar primeiro, antes de iniciar propriamente esse assunto específico, a questão do porquê essas duas expressões, porque essas duas passagens do Evangelho de Jesus estão exatamente no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Essa passagem é uma das pérolas das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Mas como assim, João? Deus não é suprema misericórdia e não abençoa a todos, concedendo inúmeras, infinitas vezes a sua misericórdia divina? Sim. Então, por que ele coloca bem-aventurados os misericordiosos? Porque receberão misericórdia. Porque ele já demonstra ali aquilo que o apóstolo Pedro colocará na segunda carta. Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Que nós podemos reestruturar os tecidos sutis da nossa alma, desequilibrada pelos nossos atos equivocados, através da prática do bem. Não há necessidade do sofrimento para se reajustar, porque Deus, ele não castiga. Deus não usa a raiva como processo educativo e pedagógico. Deus usa o amor e o tempo. Então, nesse sentido, essas duas expressões, não julgueis para não ser julgados, e talvez a mais famosa das passagens do Cristo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, entra exatamente aí. Por quê? Porque a misericórdia talvez seja o grau supremo do nosso processo evolutivo. Porque o indivíduo misericordioso, ele vence o orgulho, ele vence o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. Conforme a questão 785 do Livro dos Espíritos, qual é o maior entrave para o progresso da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então, a partir daí, nós vamos começando a perceber a lucidez incomparável de Kardec. Porque antes desse item que nós vamos conversar hoje, quais são os dois últimos itens anteriores? Aquele que diz referência ao melhor sacrifício ou mais agradável a Deus, afirmando que o verdadeiro sacrifício a Deus é o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da reconciliação com o nosso adversário. E depois vem a passagem em que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí caímos nessa passagem que vamos analisar hoje, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quando Jesus fala, em verdade, verdade vos digo,
não julgueis, para não ser julgados. Pois a mesma medida que usar para julgar o teu irmão, esta medida será usada para seu julgamento. Aqui nós conseguimos perceber a diferença gritante entre os sacerdotes da época, aqueles responsáveis por ditar as normas religiosas e morais ao povo, e Jesus. Porque Jesus era diferente. Os sacerdotes da época, como nós, a maioria de nós hoje, nós somos verdadeiros anjos de luz quando se trata em teoria. Em teoria. Mas quando se trata em prática, a conversa muda um pouco. Mas Jesus não. Jesus ensinava na teoria e fazia na prática para nos ensinar. Então, por que esses dois ensinamentos, aparentemente distantes, não julgueis para não ser julgados, e a passagem da mulher adúltera, estão no mesmo item? Exatamente por isso. Porque a passagem do não julgueis para não ser julgados, ela é o aspecto teórico. Agora, a passagem da mulher adúltera, do atirai a primeira pedra, aquele que não tem pecado, é a parte prática do ensinamento. Porque Jesus vem não revogar a lei de Moisés, os 10 mandamentos, não. Ele vem ampliar o conhecimento dos 10 mandamentos e instituir leis novas. Se nós pudéssemos utilizar uma frase para resumir todo o evangelho do Cristo, todos nós sabemos que frase seria essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. O amor. Se o julgamento do outro, se a forma com que nós encaramos os atos que os outros cometem são fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo, a misericórdia e o amor nutrem uma outra visão, um outro posicionamento. Então, eu gostaria com vocês agora de analisar a passagem da mulher adúltera para que possamos compreender um pouco melhor sobre o julgamento. Mas antes, nós precisamos fazer um certo contexto social e religioso da época, do judaísmo e do povo hebreu. Existia, à época de Jesus, 2 tipos de pecado. Os 5 primeiros pecados dos 10 mandamentos eram contra Deus. Se você cometesse um desses 5 primeiros, morte, homem ou mulher. Mas, se um homem cometesse do 6º ao 10º mandamento da lei de Moisés, ele poderia se redimir através de um ritual no templo. Mulher, não. Por isso que a mulher adúltera foi condenada à morte, porque ela cometeu o crime contra o adultério. E aí, como era na condição feminina, ela é condenada à morte. Mas percebam, ninguém adultera sozinho. Onde estava o homem? Cadê o homem nessa situação? A mulher foi trazida. E o Evangelho de João, essa passagem aparece em outros evangelhos, mas João, não eu, João evangelista,
ele é de uma sutileza poética, de uma beleza na descrição impressionante. E está no capítulo 8 do Evangelho de João, no item 1 a 10. E ele descreve exatamente assim: os fariseus, os poderosos, né? E os religiosos, os sacerdotes, trouxeram a mulher ante a Jesus e jogaram-na em seus pés. Agora imagina, você está conversando com as pessoas. De repente alguém joga uma mulher nos teus pés. Um dos sacerdotes diz assim: esta mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Para aí. Não falou nada. Não se referiu ao nome de Jesus e não pediu para ele julgar. Só deu a informação. O que João diz que ele fez? Antes de falar o que ele fez, o que nós faríamos? A gente está conversando, de repente chega alguém e fala assim: você soube o que fulano fez? O que a gente fala? O que ele fez? Quando que ele fez? Com quem que ele fez? Aonde ele fez? O que Jesus fez? Nada. Silêncio. Ele se agacha e com o dedo começa a escrever algo na areia. O evangelista fala: passado algum tempo, como não obteve resposta, o sacerdote pergunta. Na lei de Moisés, ele determina apedrejamento para adultério. E tu, o que dizes? E aí Jesus fala a famosa frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O evangelista fala o seguinte, que a frase impactou a multidão, que saíram todos, iniciando dos mais velhos até os mais jovens. Vamos parar por aí? O que isso significa? Chegou a mulher, foi narrado a Jesus o que ela fez, e não foi falado nada, não pediu para ele julgá-la. Ele silenciou, porque Jesus está acima das fraquezas humanas. Ele não estava ali para fofocar sobre a vida daquela mulher. Ele não estava ali para colocar o dedo na ferida moral dela. Ele não estava ali para utilizar do sofrimento dela como material de distração da boca e da cabeça, através da fofoca. Por isso que ele silenciou, confirmando exatamente essa tese, quando Emmanuel, analisando essa passagem, diz: nossos ouvidos e a nossa boca devem ser a estação final de toda maledicência. Então Jesus calou e começou a escrever no chão. Mas quando ultrapassou a maledicência do povo, quando ele é convidado a julgar o ato daquela mulher, não a mulher. Porque o sacerdote fala assim, não fala, julga ela. Não. Ele fala, Moisés determina apedrejamento para as adúlteras. E tu o que dizes? Quer dizer, ele não está julgando a pessoa, ele está julgando o ato da pessoa. Aí ele vem e diz, aquele que não tiver pecado,
que atire a primeira pedra. O que isso significa? Que e não sou eu que estou falando, é Jesus, que para nós termos o direito de julgar alguém, nós temos que ter autoridade moral. Não podemos errar. Isso que ele está falando. E aí João Evangelista vai adiante e fala assim: e todos saíram, dos mais idosos até os mais novos. Os mais idosos saíram primeiro. Por quê? Uma referência, porque a linguagem hebraica tem uma característica muito forte. Ela é cheia de figuras de linguagem, cheia de frases e palavras que têm um sentido profundo, um sentido maior. Então, quando o apóstolo diz, saíram primeiro os idosos e depois até os mais jovens, diz o seguinte: aqueles que têm mais experiência de vida, não vida física, vida espiritual, aqueles que já despertaram de alguma forma para a luz da sua própria consciência, que é, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus presa em nós, saíram, abandonaram aquela atitude errada, tiveram mais facilidade de abandonar o equívoco. Foram saindo os adultos, que têm um pouco menos de experiência, então demoraram um pouco mais para entender a lição. Até os mais jovens, inexperientes, com pouco tempo de experiência de vida espiritual, portanto, levaram muito mais tempo para compreender. Se a passagem parasse aí, nós teríamos com toda certeza e justiça a ideia de imaginar assim: bom, se eu não erro naquilo que a pessoa que eu estou julgando errou, eu posso julgar. Mas a passagem para aí, meus irmãos? Não. Depois que todos saíram, Jesus pergunta assim para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenam, que te julgam? Ela olha, se vê sozinha com o mestre e os apóstolos e diz: se foram todos. E aí a chave dessa passagem: eu também não te julgo. Eu também não te condeno. Porque ali era, de um lado, os fariseus, os espíritos humanos. Do outro lado, era Jesus, o Mexiá de Deus, o Messias de Deus, o espírito mais puro que pisou na terra, questão 625 do Livro dos Espíritos. Aquele espírito que, quando éramos princípios inteligentes embrionários, vinculados a uma plantinha, ele já era o divino governador do planeta Terra. O ser mais puro que nós temos referência. Aquele que não erra mais. E esse que não erra mais, em nenhum sentido, diz a mulher: eu também não te julgo. Eu também não te condeno. Portanto, mesmo que nós alcancemos, ou aliás, mesmo quando nós alcançarmos a condição de espírito puro, não julgaremos. Não devemos julgar. Porque ninguém sabe a experiência de vida espiritual que aquele espírito carrega.
Ninguém sabe, nas palavras de Emmanuel, os pontos mortos da nossa alma. Ninguém sabe. Ele fala, Emmanuel, que todos nós temos pontos mortos. Ou seja, pontos na nossa alma, pontos no nosso caráter, que ainda são muito frágeis, que ainda não foram desenvolvidos. E ninguém pode julgar ninguém. Porque aqui, meus irmãos, no mundo terra, é um mundo de provas e expiações. É um mundo inferior. Portanto, aqui não existe espíritos de luz. Na sua grande maioria, imensa, esmagadora maioria, são espíritos ainda cheios de pontos mortos, cheios de falhas. Existem espíritos de luz, sim, a nos guiar, mas são em mínima proporção ao que nós ainda habitamos. Ou como eu costumo dizer, na Terra, ninguém é pedra, todo mundo é vidraça. O que eu julgo no outro hoje, eu posso ser julgado amanhã pela mesma coisa. Pela mesma coisa. Se não pior. Então, aí que nós fazemos o link com não julgueis para não ser julgados. Porque Jesus determina, Jesus promulga com essa passagem a lei do perdão na terra. Porque as pessoas imaginam, e aqui eu vou citar rapidamente o perdão, porque esse capítulo vai analisar mais profundamente o perdão, vários autores espirituais vão falar dele, e nossos irmãos de estudo, nas semanas subsequentes, terão muito mais gabarito para falar do que eu, mas o perdão não é direito de quem é ofendido. O perdão é dever de quem é ofendido. Porque quando alguém erra conosco, ele se vincula à lei de causa e efeito pelo erro que fez. Quando nós não perdoamos, nós nos vinculamos à lei de causa e efeito por falta de misericórdia. Porque Jesus instituiu a lei do perdão como regra universal. Como regra na Terra. Por quê? Porque é regra universal. Em qualquer parte do universo que você vá, a lei do perdão é lei. Então, a melhor forma de agradar a Deus é conciliar com os irmãos. A melhor forma de perdoar é compreender os motivos que levaram o outro a errar. E ver como a doutrina espírita é lógica, como a doutrina espírita é incrivelmente lógica. Qual o maior mandamento da lei? Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor. O amor é a maior de todas as leis do universo. Pois bem, Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, chega a dizer: o amor sem ação é paralítico. E o que é o amor com ação? Paulo de Tarso criou uma palavra para definir o amor em ação: caridade. Então, Kardec, utilizando do amor em ação, da caridade, criou o aforisma: fora da caridade não há salvação. E nós, que somos herdeiros desse ideal, precisamos entender que a caridade é o amor em ação. E como podemos pretender praticar o amor, acionar
os mecanismos luminosos do amor no nosso coração, se nós ainda estamos entrevados nos pontos mortos da nossa vida, sem querer mudar. E o primeiro passo é saber o que é caridade. O que é o amor em ação? Kardec teve essa lucidez. Porque ninguém que esteja nos arraiais espíritas pode dizer que Kardec deixou de perguntar alguma coisa essencial à nossa evolução espiritual. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Se Kardec parasse aí, alguém podia alegar desconhecimento. Não, caridade é segundo qualquer pessoa, né? Mas ele não perguntou o que é caridade, segundo o seu Zé da farmácia, o seu Tião da quermesse. Não. O que é caridade, segundo o entendimento do próprio Jesus Cristo, segundo o entendimento do nosso governador espiritual, segundo o entendimento daquele que promulgou a lei do perdão na Terra. E a resposta, meus irmãos, é desconcertante. É de bambear as pernas. A caridade é vinculada a 3 desafios na nossa vida: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. E por que você está falando isso, João? O que tem a ver a caridade com o não julgar? O que tem a ver a caridade com perdoar, com compreender os motivos que levaram o outro a errar? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Benevolência, o que é? Benevolência é garimpar no outro o bem. Porque nós trazemos a ideia ancestral de várias encarnações que a vida ela é dividida entre bem e mal. Ou a pessoa é má, ou a pessoa é boa. Né? Mas não é assim. Todos nós trazemos luz e trevas. Todos nós somos capazes de atos maravilhosos, temos sentimentos maravilhosos e temos sentimentos ainda mesquinhos, egoístas, orgulhosos. E por isso ninguém pode julgar ninguém. Então, aquele que julga, ele não está sendo benevolente. Ele está sendo o quê? Maledicente. Utilizando do erro do outro para satisfazer o seu desejo mórbido. E aí, Kardec, lúcido como sempre, fala: mas então, dessa forma, se o perdão é lei, a gente não pode apontar o erro de ninguém? E como ficaria o mal? Então, o mal não tem combate? Ninguém combateria o mal quando ele se apresenta, porque não se pode falar do mal? Não se pode agir contra o mal? E Kardec orienta que a maledicência existe quando nós apontamos o erro do outro para satisfazer as nossas próprias vontades. Nosso desejo mórbido e doente de nos satisfazer. O prazer de falar mal. A fofoca. Esquecendo que isso gera marcas em quem ouve. Marcas profundas. Eu vou contar um fato aqui para vocês bem rápido. Eu tinha 16 anos. E como todo adolescente, eu era confuso,
tinha um desejo quase doentio por aprovação dos meus amigos. E sempre fui muito tímido. Um rapaz, que tinha na época uns 25 anos, fazia parte do nosso grupo, era conhecido como colega nosso. Em dada noite, estávamos todos conversando e ele se utilizou da minha forma tímida para me denegrir. Ele começou a utilizar de falhas ou dificuldades que eu tinha na minha condição de timidez para se divertir e gargalhar com os outros. Passado 33 anos dessa noite, eu acredito que ele hoje nem sequer se recorde desse fato. Hoje, continuamos grandes amigos, é uma pessoa maravilhosa, essa situação não o denigra em nada, mas o fato de eu tê-lo perdoado não fez com que eu tirasse a cicatriz que ele deixou em mim. E 33 anos depois eu ainda me lembro disso. Mesmo que quando eu me lembro eu não sinta mais dor, não sinta mais vontade de me vingar ou algo assim, mas marcou. Então nós não sabemos o que um comentário leviano pode levar. Ou como diz um antigo provérbio chinês, todos sabem quantas sementes tem numa laranja, mas ninguém sabe quantas laranjas tem numa semente. Você, eu e todos nós aqui não sabemos onde pode chegar uma palavra infeliz que falamos do outro. A maledicência. O julgar. Porque nós, ao longo dos séculos, vinculados a esse câncer terrível da maledicência, nós nos habituamos de forma tão profunda à maledicência que nós julgamos com maestria. Nós olhamos a pessoa na rua e já julgamos. Seja por uma diferença de roupa, seja por uma diferença de pele, seja por uma diferença religiosa, seja por uma diferença social, seja por uma diferença qualquer. E aí muitos de vocês podem estar dizendo agora, eu não faço isso. Chico Xavier, certa vez, perguntou a Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel responde, qualquer um de nós que foi descoberto. Eu não estou dizendo com isso que nós somos más pessoas. Não. Eu estou dizendo com isso que nós nos habituamos tanto a julgar os outros, que muitas vezes a gente já consegue não agir contra o outro, não falar do outro, mas o pensamento é difícil. Vem, quando a gente vê alguém muito estranho, muito diferente de nós, o pensamento de julgamento vem. Quando alguém erra em algo grave, o pensamento vem. Quantos espíritas eu conheço que quando vem o noticiário de um crime bárbaro, falam para esse tipo de gente somente a morte. Como se a morte fosse resolver alguma coisa. Mas o segundo passo da caridade é a indulgência. A indulgência é o sentimento de compreensão. Não existe indulgência sem compreensão. O que é a compreensão? É compreender aquilo que o evangelista disse quando Jesus declarou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Saiu os mais idosos até os mais jovens. É a compreensão. É a experiência de vida. É o alcance espiritual do indivíduo. A indulgência é o compreender.
é saber que na longa estrada da vida, não parafraseando Milionários é Rico, mas utilizando desse termo, na longa estrada da vida espiritual, ao longo desses milênios sem fim que compõem o nosso passado, nós já erramos gravemente, talvez infinitamente mais do que a pessoa que está errando diante de nós agora. Então, nós não temos o direito de julgar ninguém, porque a gente muitas vezes julga aquele que pisa na lama e esquece que no passado a gente já se lambuzou inteiro na lama. Então, esse é o primeiro ponto. Aqueles indivíduos que são movidos pela maledicência, pela falta de indulgência. E aí Kardec fala que para esses, o julgamento não é justificado. Mas, diz Kardec, há um segundo ponto. Quando o julgamento não é para satisfazer o prazer mórbido da maledicência, mas para praticar a caridade para com a sociedade, aí é justificado. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, vão se perguntar a São Luís Espírito: é permitido repreender os outros? E São Luís vai falar assim: se o erro que o outro cometeu aflige só a ele, prejudica só a ele, devemos calar, porque daí é maledicência. Mas, se o erro dele prejudicar outras pessoas, diz São Luís, é dever de caridade, denunciar. O que Jesus falava: não seja morno, seja quente ou frio, jamais morno. Jamais devemos ser conforme as conveniências. Sim para um, não para outro. Julga um, não julga outro. Todos somos iguais perante a lei e perante Deus. Então, o não julgar para não ser julgado. Aquele que julga hoje, com toda certeza, no futuro alcançará situações ou pessoas que o levarão a ser julgado. Seja um julgamento formal, seja um julgamento moral, seja um julgamento familiar, profissional, social. Por quê? E aí a pessoa fala: nossa, eu estou sendo julgado injustamente. Será que Deus erra? Será que existe acaso? Ou será que tudo o que nos acontece está vinculado a duas características de Deus, que são, conforme a questão 4 e 5 do Livro dos Espíritos, onde fala: todas as qualidades de Deus são em grau infinito. A primeira qualidade de Deus é a justiça. Deus dá a todos os seus filhos de forma igual, as mesmas oportunidades. Se Deus privilegiasse um filho dele em todo o universo, ele deixaria de ser Deus, porque ele estaria sendo injusto com todos os outros. Se Deus castigasse um filho dele em detrimento dos outros, ele seria injusto, deixaria de ser Deus. Então, somos forçados a acreditar que tudo o que nós passamos não é castigo, é oportunidade de reabilitação com a nossa consciência culpada. Lembra quando eu comentei no início, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados? Aqueles que terão a oportunidade de resgatar o equívoco através do bem, do amor, da paz. Então,
Mas a teimosia gerada pelo orgulho não permite a nós resgatar pelo amor. Tem tanta gente que fala assim: eu não consigo perdoar. E não julgando ninguém, até porque a minha orelha já está encostando no chão. Mas, na maioria das vezes, aquele que fala eu não consigo perdoar, no íntimo fala assim: eu não quero perdoar. E aí, a pessoa sofre. Por quê? Porque Deus castiga? Não. Por que Deus utiliza da dor como meio de evolução do ser humano? Porque a dor é uma ferramenta poderosa. E por quê? Porque a dor não tem limite. Ela vai até aonde for necessário para o indivíduo mudar. É aquela historinha que eu sempre conto do cão. O indivíduo parou num posto de gasolina na beira da estrada para ir no banheiro comer alguma coisa. Saiu do carro, deixou a chave com o frentista para abastecer. Foi chamado a atenção um cachorro que estava ali próximo, uivando de dor. Uivava, uivava, uivava. Ele foi para o banheiro, comeu alguma coisa. Meia hora depois ele voltou, entrou no carro e disse para o frentista: viu, amigo, o que está acontecendo com aquele cachorro lá que está uivando? Ah, não, é que ele está sentado em cima de um prego. Nossa, mas você está sentado em cima de um prego, por que ele não levanta? Porque está doendo para ele uivar, mas não está doendo ainda para ele levantar. Nós somos assim. Quando começa alguma coisa, a gente fala: ah, não, o nosso orgulho berra. Não, continua assim. Vamos julgar, vamos falar mal dos outros, vamos não seguir o evangelho de Jesus. Dá muito trabalho amar, dá muito trabalho respeitar a opinião do outro, dá muito trabalho não julgar. E aí o que acontece? A dor vai se aprofundando até o momento que ela se torna insuportável. E nós modificamos a estrutura do nosso comportamento pela dor. E as pessoas falam o quê? Com uma certa... Eu não gostaria de usar o termo cara de pau, mas é mais ou menos isso. Fala assim: por que Deus está me castigando? Porque nada ocorre por acaso. Se nós estamos passando por uma determinada dificuldade, será que essa dificuldade não nasceu de nós? Será que a necessidade patológica de julgar os outros é porque nós temos medo que os outros nos vejam em nossos pontos mortos? Vamos analisar tudo isso, meus irmãos, essa noite, para que possamos modificar a estrutura do nosso comportamento. Né? Há uma história muito bonita atrás dessa mulher adúltera, Ayla, o nome dela. Uma história de mudança tão completa de vida devido ao perdão de Jesus, que ela se torna um anjo de luz encarnado na Terra. E aquele que mais prejudicou a sua existência, ela acaba perdoando. Então, meus irmãos, há sempre esse duelo entre o que eu sei e o que eu preciso fazer, entre o que eu conheço e entre o que eu sinto. A doutrina espírita não obriga ninguém a nada. Indica o caminho. É uma luz que mostra, como todas as outras religiões são luzes, que mostram
O que Jesus quis dizer? Qual o caminho que Jesus apontou? Mas cabe a cada um de nós caminhar. E por isso, eu encerro a minha fala dessa noite dizendo que julgar o outro é um ato patológico, é um ato doentio que traz consequências terríveis para o nosso futuro. E Kardec nos orienta. O verdadeiro espírita, ele é conhecido pela persistência e pela força que ele tem em mudar as más tendências, mudar o mal, mudar os pontos mortos nele, para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E da mesma forma que Jesus disse à mulher adúltera: eu também não te condeno, eu também não te julgo. E ele está nesse momento, não importa o erro que estamos cometendo, eu não te julgo, eu não te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Gratidão. É isso aí, João. Viu, gente? Eu gostaria de falar duas coisas para vocês. A primeira delas é que o João se desculpou antes de começar a reunião comigo. Falou assim, não deu tempo de eu me preparar muito. E aí a gente ouve isso que nós ouvimos aqui. Imagina se ele tivesse se preparado, gente. E a segunda notícia é que, graças a Deus, o YouTube deixa essas gravações aí disponíveis para que nós possamos tornar a assistir depois, ou aqueles que não tiveram oportunidade, no momento seguinte, no qualquer outro que desejar, elas estão disponíveis aqui no canal do Samaritano. E se me permita, viu, João? Claro. E essa reunião de hoje é uma dessas que a gente tem lá guardado para acessar e acessar novamente, né, quantas vezes forem necessárias para a gente refletir e aprender um pouco mais. Que bom, Né? fico feliz. Meus amigos, nós já estamos no adiantado da hora. Eu queria, antes de nós encerrarmos com uma prece que o João vai fazer para nós, mas eu queria antes agradecer a presença de vocês todos aqui. Tem uma série de comentários aqui, João, dos nossos queridos irmãos que estão aqui com a gente. Agora você sabe que não é só aqui de Avaré e região, mas é de todo o Brasil, porque nós estamos transmitindo hoje aqui pelo canal do Samaritano, mas também pela rede Amigo Espírita. Então nós temos amigos de todos os lugares, né? Não só do Brasil, inclusive, mas, enfim, está aí disponível para quem quiser assistir. Quero agradecer a presença de todos. Infelizmente, nós não temos tempo hoje de fazer os comentários, mas saiba, João, há uma série de mensagens de gratidão para você pela exposição de hoje, né? Linda mensagem. Deixa eu ver aqui o que mais. O João faz jus ao seu nome. Cada palestra é o máximo, diz a Teca. Como eu sempre digo, Marcelo, por enquanto, só no nome. Mas já está no nome, pelo menos, né, João? Pelo menos isso, né? Tá bom, meus amigos. Já passamos de uma hora aqui, um pouquinho. A única coisa que eu vou selecionar aqui, tem um companheiro nosso, João, que ele está falando lá de Pernambuco, que inclusive aqui ele é amigo do nosso companheiro Eduardo, aqui, que é o Barão do Café. Ele está falando lá como é que é? Do Agreste de Pernambuco, Roberto da Prata, eu acho que é o nome da cidade dele. E ele está aqui pedindo oração para Marinete Gomes de Lima, ok?
Senhor Eduardo, peço oração para Marinete Gomes de Lima. Sim. Então, vamos aproveitar essa nossa prece final, João, para também fazer vibrações em favor desses nossos irmãos aqui que foram mencionados aqui na reunião de hoje. Com certeza. João, por favor, então, faça a prece de encerramento para nós. Vamos novamente fechando os olhos, abrindo o coração, agora renovados por essa presença luminosa dos amigos espirituais, diante de nosso Mestre Jesus, que está conosco, uma vez que nos disse que em 2 ou mais pessoas, em seu nome ele estaria, ele está conosco. Vamos entregar aos seus braços, Senhor Jesus, a todos esses nossos irmãos, cujos comentários nos trouxeram um pedido de prece, de ajuda, de bênçãos, mas também a todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, para que ao lado de cada um deles, um mensageiro do teu amor esteja, levando conforme a necessidade de cada um e a infinita misericórdia do teu amor. E a nós nos resta agradecer, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade de termos condições de refletir sobre o teu evangelho de luz. Nos fortalece para que possamos sair daqui dispostos e renovados a caminhar, seguindo o teu evangelho como bússola. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença. Obrigado, João, pela essa linda exposição de hoje. Eu posso manter o seu nome na data já anteriormente marcada? Você quer que eu troque? Não, tranquilo. Pode deixar, Marcelo. Beleza. Pode deixar. Legal. Então é isso, gente. Espero vê-los aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Quero desejar a todos uma ótima noite, uma semana maravilhosa, de muitas oportunidades, sobretudo para nós crescermos e praticarmos o bem. Sim. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Que Deus abençoe.